Hoje daremos sequência à nossa série As 12 Mulheres Extraordinariamente Comuns, da obra de John MacArthur. E a mulher a qual nós vamos aprender com ela hoje é Maria, aquela que gerou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para início de conversa, eu quero dizer para todas vocês que todo o contexto da história desta mulher brilhante, que nos inspira até os dias de hoje, estão registrados nos 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas eu vou ler com vocês hoje o evangelho de Lucas, no capítulo 1, dos versos 26 ao 38, para melhor compreendermos a história desta mulher. Diz assim o contexto. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: "Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você." Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: "Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim." Então Maria perguntou ao anjo: "Como acontecerá isso se eu sou virgem?" E o anjo respondeu: "O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está no 6º mês de gestação. Por isso, nada é impossível para Deus." Respondeu Maria: "Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra." Então o anjo desapareceu. Meninas, que texto lindo! Como não nos maravilharmos com esse contexto que a palavra de Deus nos relata acerca desta mulher? Quem foi esta mulher extraordinária? E quando nós olhamos a história de Maria, se nós não nos aprofundarmos no contexto de vida real desta mulher, nós deixamos de aprender com Deus como uma mulher comum que viveu em dias desafiadores da sua época pôde ter sido escolhida por Deus para cumprir um plano de salvação para toda a humanidade. Lembre-se, meninas, que estamos falando da mulher que gerou Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Para que vocês saibam, Maria era uma adolescente judia dos tempos bíblicos, mas que tem muito a nos ensinar de acordo com o texto que nós acabamos de ler em Lucas. E é claro, né, gente, que em se tratando de Maria, aquela que gerou o Salvador, até os dias de hoje há por vezes uma polarização sobre ela. Ou ela é exaltada acima de Jesus, ou ela é ignorada e passa desapercebida, sem a consideração que ela merece. A própria Isabel, mãe de João Batista, cheia do Espírito Santo, a chamou de a mãe do meu Salvador, o que é motivo suficiente para honrá-la. Mas o que a Bíblia relata sobre Maria? Ela era da tribo de Judá, descendente de Davi e virgem, conforme Isaías 7,14, como ele mesmo, o profeta Isaías, profetizou quando ele disse: "Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à sua luz a um filho, e o chamará Emanuel." Nós também sabemos que Maria estava noiva de um carpinteiro de Nazaré, chamado José. E ao que parece, gente, ambos eram muito pobres. E de acordo com os relatos da época, uma vez que as moças judias se casavam muito jovens, é bem provável que Maria realmente fosse uma adolescente quando recebeu essa visita do anjo Gabriel. O encontro do anjo Gabriel com aquela adolescente revela o profundo comprometimento de Deus com seu projeto eterno, que era a vinda do Messias ao mundo. E o mais interessante em tudo isso é que o encontro não se deu em Roma, gente, nem em Jerusalém, mas foi numa vila dos confins da terra, lá de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse a promessa feita por intermédio do profeta Isaías, no capítulo 9, nos versos 1 e 2, quando ele diz: "Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz." E conforme nós sabemos pelas narrativas bíblicas, a missão que foi comunicada a Maria, gente, que não era apenas fácil, mas sim impossível, foi revelada a ela pelo anjo Gabriel, que se dirigiu a Maria e disse: "Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre." Foi o próprio anjo que disse a Maria: "E ele reinará para sempre", ou seja, o seu reino jamais terá fim. E o interessante é que Maria, ela entendeu
e ela aceitou a vontade de Deus em gerar no seu ventre o Salvador do mundo. Embora Maria não entendesse com todos os detalhes como isso seria possível, ela simplesmente creu e sobre ela desceu o Espírito Santo para realizar esta grande obra de amor a toda a humanidade chamada Jesus. Por isso, meninas, nós precisamos lembrar que a palavra direcionada aqui a Maria não se tratava de algo relacionado com o ordinário, mas com o extraordinário, uma obra sobrenatural que só Deus pode fazer. E aqui já no começo da nossa fala, nós já aprendemos uma lição com a história dessa mulher. O extraordinário demanda confiança, dependência, paciência, confrontos, ameaças, risco. Pois o que esperava por Maria, gente, se ela engravidasse antes da consumação do casamento? Nós sabemos que, de acordo com a lei e a cultura da época, obviamente, Maria seria morta por apedrejamento. Mas ela ouviu de Gabriel: o poder extraordinário do Eterno está sobre você. Saiba que nada é impossível para Deus. E diante do contexto de vida desta mulher maravilhosa, trazida aqui por Lucas, nós podemos destacar, gente, algumas lições para o nosso aprendizado com esta mulher. A primeira lição que nós podemos aprender é que o relacionamento com Deus implica em relacionamento com a verdade absoluta. A palavra que chegou a Maria não foi a palavra de um anjo, mas a palavra de Deus. Ela reconheceu a palavra do Senhor como verdade absoluta, a palavra viva que produz vida, a palavra de poder que abre porta onde elas ainda não existem. E esta mulher simples e humilde, cheia de fé, ela se apegou à palavra do Senhor e respondeu em sujeição ao grande poder. E ela disse ao anjo: aqui está a sua serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Isso está descrito lá nos versos 38 do capítulo 1 de Lucas. E depois ainda ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Versos 46 ao 47. Isso é fé, meninas, irresistível, em um Deus que reconhecemos como o eterno e o todo-poderoso, que tem seus planos e propósitos, e que deseja usar as nossas vidas para cumprir os seus propósitos. E aprendemos dentro desse contexto que quando nós confiamos nele, nós nos rendemos ao Senhor, reconhecendo que ele é quem conduz as nossas vidas em direção à sua vontade. A segunda lição que aprendemos com esta mulher comum, extraordinária, é que não há como desenvolver um relacionamento com o Criador de maneira superficial. Sabe, meninas, que é preciso que a vida toda seja colocada neste relacionamento e não apenas parte dela. Certamente Maria não é objeto da nossa adoração, veneração ou centro de culto, mas é sim um belíssimo referencial de como podemos servir a Deus com as nossas limitações, impossibilidades e realidades. Mas a ousadia desta mulher em se entregar ao Senhor como seu Salvador pessoal é inspiradora. Glória a Deus! E a terceira lição que encontramos na história de Maria foi a sua dedicação à missão que lhe foi confiada e desafiadora. Sua disposição, meninas, para se tornar parte de um projeto tão espetacular e extraordinário é encorajador. Mesmo sabendo dos riscos, ela simplesmente aceitou a vontade de Deus e se dedicou a cumprir tudo que o Senhor lhe conduziu a fazer, até que se cumprisse por completo a obra da redenção, que foi gerar no seu ventre o Salvador do mundo, Jesus Cristo. De maneira que essa atitude de Maria também nos inspira a nos lançarmos debaixo da potente mão do Senhor e nos permitirmos sermos guiadas pelas suas mãos em todas as áreas das nossas vidas. E por último, sobre Maria, o próprio Deus, a qual escolheu para gerar o Salvador, deu a ela uma identidade de agraciada. Foi chamada de bendita entre as mulheres. Ela foi escolhida para trazer ao mundo o que já estava decretado desde antes da fundação do mundo. Maria é, para nós, uma mulher extraordinária, que rompeu com todos os paradigmas do seu tempo para cumprir um propósito maior, colocando e se disponibilizando da sua própria vida a favor do reino, a favor do Salvador Jesus Cristo. Que sejamos como Maria, que venhamos nos lançar e obedecer, que seja feita sempre a vontade do Senhor em nós e não a nossa, mas não por imposição, mas por amor, crendo que os planos do Senhor são perfeitos, que os planos dele são melhores do que o nosso e que ele tem a melhor intenção e propósito para cumprir em nossas vidas. E venhamos aprender com essa mulher extraordinária chamada Maria. Deus abençoe você.